frequência de contrações fibrilatórias anárquicas atriais chegar a cerca de 400 a 600 por minuto, a frequência cardíaca se eleva, mas apenas para cerca de 90 a 160, que são formadas por proteínas contráteis, principalmente actina-miosina. É a presença de uma fase denominada fase de platô. Basicamente, essa fase de platô é causada pela entrada de cálcio no citoplasma do miócito. Essa entrada de cálcio, por sua vez, faz com que o retículo endoplasmático do miócito libere mais cálcio. Esse retículo endoplasmático funciona como um depósito intracelular de cálcio. Com isso, aumenta a concentração de cálcio no citoplasma do miócito, e isso faz com que a actina do filamento fino interaja com a miosina do filamento grosso. Isso causa o encurtamento da miofibrila e o encurtamento do miócito, que leva à contração muscular. No músculo esquelético, igualzinho. Uma peculiaridade do músculo estriado cardíaco é a presença dos chamados discos intercalares. Esses discos intercalares são manchas escuras que aparecem quando nós observamos o músculo estriado cardíaco no microscópio óptico. Uma análise da biologia molecular dos discos intercalares mostra que eles são formados por uma série de especializações de membrana, dentre elas as chamadas junções comunicantes. As junções comunicantes são formadas por complexos proteicos que constituem um canal que atravessa a membrana de dois miócitos adjacentes, fazendo com que haja uma continuidade entre os seus citoplasmas. Com isso, se o miócito dispara potenciais de ação, a tendência é que esse potencial de ação se espalhe para os miócitos que estão conectados a ele. Logo, quando um miócito contrai, a tendência é que todos contraiam ao mesmo tempo. É isso que está por trás da propriedade que apresenta o miocárdio de funcionar como um sincício. Estruturas sinciciais são aquelas que funcionam como um todo. Agora vamos pensar no seguinte: se os miócitos têm que contrair todos ao mesmo tempo, já que estão conectados através dos discos intercalares, por que os átrios contraem um tempo diferente dos ventrículos? Na verdade, isso acontece porque o pericárdio e o esqueleto fibroso do coração, especificamente o anel fibroso atrioventricular, isolam aquela porção de músculo que constitui os átrios daquela porção de músculo que constitui os ventrículos. Isolam, inclusive, eletricamente. Por isso, nós vamos dizer que existem, na verdade, dois miocárdios funcionalmente distintos: o miocárdio atrial e o miocárdio ventricular. Agora nós precisamos compreender os processos que levam à contração fisiológica do miocárdio para entender como é que os átrios podem contrair um tempo diferente dos ventrículos. E para isso, nós vamos ter que compreender a estrutura e funcionamento do sistema de excitocondução cardíaco. O sistema de excitocondução cardíaco é transmitir potenciais de ação gerados. Podem se propagar para o ventrículo. Então, a função básica do nó atrioventricular é transmitir potenciais de ação gerados nos átrios para os ventrículos. Em condições onde a função do nó sinoatrial não está ocorrendo de forma adequada, o nó atrioventricular também pode disparar potenciais de ação de forma automática. Lembra que a gente falou ali, né? Então, se o nó sinoatrial para de funcionar, o nó atrioventricular assume a função. Numa frequência mais baixa do que o nó sinoatrial. Numa frequência mais baixa do que o nó sinoatrial. Mas ele pode, nessas condições, assumir o ritmo cardíaco. Mas, além disso, o nó atrioventricular tem uma função extremamente importante. Ele não simplesmente recebe os potenciais de ação e propaga para os ventrículos. É como se ele recebesse os potenciais de ação, segurasse por um breve intervalo de tempo e só depois deixasse esses potenciais de ação passarem para os ventrículos. Nós dizemos que o nó atrioventricular também tem a função de gerar retardo fisiológico na propagação de potenciais de ação dos átrios para os ventrículos. É por conta disso que os átrios contraem um tempo e os ventrículos contraem só um tempo depois.
esse retardo fisiológico pode ser observado na análise do eletrocardiograma pela medida do que nós chamamos de intervalo PR, que é a distância entre a sístole atrial e o início da sístole ventricular. Sístole atrial, sístole ventricular. Muito bem. Então é como se o nó atrioventricular funcionasse como um filtro de frequências dos potenciais de ação que vêm do nó sinoatrial em direção aos ventrículos. Beleza, o resto ele vai falar de feixe de Ricci, de Purkinje. Aqui então um vídeo que faz um resumo da nossa aula. E gente, sempre que vocês acharem vídeos do grupo GEM, é vídeo de confiança, tá? Porque isso aqui é a galera que escreve os livros que a gente usa como livros base da nossa disciplina, tá? Então, sempre que tiver grupo GEM, assim, vocês podem confiar nesses vídeos aí, beleza? Então, a gente viu aqui um videozinho que resume um pouco, né, daquilo que a gente estava falando sobre os potenciais de ação na fibra muscular. Aí, assim, ó, só que é interessante a gente entender também. A frequência, as contrações do coração, elas são geradas automaticamente, né? Mas a gente pode ter a frequência cardíaca aumentada ou diminuída, a depender da atividade do... Qual subdivisão do sistema nervoso autônomo aumenta a frequência cardíaca? O simpático aumenta a frequência cardíaca e o parasimpático diminui. O simpático é da luta ou fuga, então a frequência cardíaca aumenta. Beleza. Então é isso, né? Ó, se a gente tem estimulação pelos nervos simpáticos, isso vai aumentar a frequência cardíaca. Então, comparem esse... A gente não vai estudar o eletrocardiograma, tá? Mas comparem esse traçado do eletrocardiograma, olha a distância entre essas ondas. Aí aqui a gente tem o efeito do parasimpático sobre a frequência cardíaca. Olha a distância entre as ondas. Porque a frequência cardíaca diminuiu. Cada evento, cada conjunto de ondas dessa daqui, onda T, complexo QRS, onda P, cada conjunto desse aqui é um ciclo cardíaco. Beleza? A onda P representa a contração do átrio, sístole atrial. Complexo QRS é sístole ventricular. E onda T é diástole ventricular. Então a gente tem sístole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular. O que não está aparecendo aqui? A diástole atrial. Ó, então, ó, é sístole atrial. O que tinha que vir logo na sequência? Diástole atrial. Mas não aparece. Aparece o complexo QRS, que é a sístole ventricular. Por que a diástole atrial não aparece no eletrocardiograma? Porque a diástole atrial, ela está acontecendo simultaneamente com a sístole ventricular. Então, o que vai acontecer? Como a massa de células que tem no ventrículo, ela é muito maior do que a massa de células que tem no átrio, a diástole atrial, ela fica abafada pela sístole ventricular, que tem uma atividade elétrica muito maior, uma massa de células muito maior fazendo essa contração. Deu para entender? Tá? Então, a gente tem sístole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular. E isso vai se repetindo. Então, se o simpático age sobre a célula, aumenta a frequência cardíaca. Age sobre o coração. Se o parasimpático está agindo sobre o coração, diminui a frequência cardíaca. Como que o efeito simpático e parasimpático altera essa frequência cardíaca? Olha que interessante. O parasimpático, agindo sobre o nó sinoatrial, ele vai induzir hiperpolarização do nó sinoatrial. Hiperpolarização significa que o potencial marca-passo vai ficar mais positivo ou mais negativo? Mais negativo. Olha aqui, ó. A gente tinha um potencial marca-passo de menos 60. Com o efeito do parasimpático, ocorre uma hiperpolarização. Se hiperpolariza, mesmo quando estão abertos esses canais de cálcio, os canais FANI, vai demorar um pouco mais de tempo para a célula chegar no potencial marca-passo, no potencial linear, no potencial de ação ser disparado.
Então, ao longo do tempo, numa condição normal, esse indivíduo aqui teria 3 batimentos por minuto. Mas, como tem agora um efeito hiperpolarizante do parasimpático, apareceram apenas 2 batimentos. Então, isso reduz a frequência cardíaca. Então, o parasimpático hiperpolariza as fibras do nosso atrial e isso diminui a frequência cardíaca. O simpático vai fazer o quê? O oposto. Vai despolarizar um pouquinho a membrana plasmática. Ó o simpático. O simpático agindo sobre o coração, ele traz o potencial marca-passo para um potencial um pouco mais positivo. Aí, para atingir o potencial linear, fica mais rápido. E aí atinge o potencial linear e sai o potencial de ação. Aumenta o batimento. Então, a adrenalina despolariza as fibras musculares e a acetilcolina hiperpolariza, que são os neurotransmissores do simpático e do parasimpático, respectivamente. Adrenalina e noradrenalina e a acetilcolina. Aqui está explicando isso, ó. Então, em situações de luta ou fuga, os neurônios simpáticos vão liberar a noradrenalina. A noradrenalina age sobre os receptores do tipo beta-1 das células autoexcitáveis, as células marca-passo, basicamente nosso sinoatrial. Essa ligação vai causar o aumento da entrada de sódio e cálcio na célula. Se entra mais sódio e cálcio, essa célula despolariza um pouquinho. Despolarizou, aumenta a velocidade de despolarização dessas células, aumentando a frequência cardíaca. Aí aqui o contrário. Parasimpático agindo, a acetilcolina está sendo liberada sobre o nosso material. Vai fechar, vai aumentar o fluxo de potássio e diminuir o fluxo de cálcio. Então, tudo isso hiperpolariza a célula e aí diminui a frequência cardíaca, tá? Então, qualquer coisa, peguem essas figurinhas aí para estudar. E aí, aqui a gente termina esse bloco de cardio.